novamente. Vim falar aqui um pouco mais sobre a Grécia Antiga, trazer para vocês sobre os períodos que eu havia prometido lá no outro vídeo, no primeiro vídeo, né? E falar um pouco mais sobre a formação do mundo grego, que se divide em vários períodos, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, sendo assim definido pelos historiadores para que a gente pudesse compreender melhor, né, as transformações políticas, econômicas e sociais dessa civilização, né, que foi muito importante. O período homérico ele ficou conhecido assim devido a um poeta, né, chamado de Homero. Ele era um poeta, autor de vários poemas, né, épicos, como Ilíada e Odisseia, muito conhecido. Não sei se alguém já leu. Onde narra aí a fúria de um herói chamado Aquiles e suas consequências na guerra de Troia. A outra narra aí a história de Ulisses, que é muito interessante também, que ele passa 10 anos na guerra de Troia, mas quando ele vem para casa dele, na volta ele passa 17 para chegar, né? E aí ele vive várias aventuras. Então, através desse poeta é que vem aí os dois primeiros períodos, né? O período pré-homérico que a gente vai falar, ele é uma parte da história dos gregos que vai de 2000 a 1200, que corresponde aí à formação do mundo grego, que se deu em duas civilizações, né, e contribuições de outros povos, os chamados cretenses, né. Eram eles os minoicos, os micênicos, né, e eles eram também conhecidos como aqueus. Mas a arqueologia ela vem trazer para a gente algumas contribuições, como os aqueus eles se tratavam, né, os gregos se tratavam como aqueus entre eles, né. E tiveram aí grande influência também para a formação dos gregos, os dórios, os jônios, os eólios, né? Enfim, diversas civilizações mesmo. Já o período homérico, gente, ele vai compreender aí o fim da civilização micênica, né? O início das cidades-estados, né? Foi um período complexo da história dos gregos, porque foi invasões em Micenas, violência, destruição, né? Mas apesar de tudo, nesse período também se inicia-se aí a organização das polis gregas, né? A política já existia nesse período, mas somente o cidadão aristocrata, né, poderia participar. O aristocrata seria o quê? O cidadão aristocrata era um fidalgo, era um nobre, né? A elite, somente a elite participava aí dessa política. Apesar que os gregos eles eram bastante organizados, né? Mas eles ainda nesse período eles não tinham noção, né, do que era cidadania, né? O que só vai acontecer aí quando chegar aí a democracia ateniense. Enquanto a democracia não chegasse, eles também não tinham noção de direitos, né? No período arcaico tiveram grandes mudanças, muitas mudanças. Templos, um sistema político democrático, né? Mudança na economia, várias polis gregas, o alfabeto fonético, e etc. Vários. Nesse período, cidades e estados como Atenas, Esparta, Tebas e Coríntios estiveram bastante importância. Foram muito, muito importantes nesse período. Já o período clássico, gente, a gente vai ver aí que foi um período que emergiu a democracia ateniense, né? Que foi importante porque definia como lidar com o poder público, né? E dava um pouco mais de participação para o cidadão, né? Aquele proprietário de terra que não tinha participação na decisão da vida pública, aí ele vai ter, né? Até então, que só era da aristocracia, né? Só a aristocracia tinha essa participação, agora não. Nesse período aí, com a democracia ateniense, ele vai ter a participação que ele precisava. Bom, gente, houve também conflitos, né, nesse período aí, houve as guerras médicas, né, que aconteceu entre os gregos e os persas, que foi vitória dos gregos. Houve também outra do Peloponeso, que foi um conflito entre Atenas e Esparta, e Esparta vai sair vitoriosa, né. Nesse período também eles passam aí a buscar por explicações mais racionais sobre a vida cotidiana. Eles deixam um pouco de lado os deuses, né, deixam aí os heróis, né, os mitos, eles já vão deixando mais de lado nesse período. Agora a gente vai para o período helenístico, que é o último, né, dos períodos que eu tinha prometido, e a gente vai falar um pouco sobre, antes se refere, né, esse período ele se refere mais sobre a história da Grécia Antiga entre o século 3 e 2 antes de Cristo, quando Alexandre Magno expande território, né, ele conquista aí a África, o Egito. Nesse período também marca também o desenvolvimento cultural e artístico, né, que também foi muito importante e é até hoje, foi da época e é até hoje. E é isso, gente.
Tudo que eu tinha para trazer para vocês, do resumo que eu havia prometido, foi esse. Muito obrigado, bons estudos, espero que eu tenha contribuído aí para vocês. Curta, viu? Compartilhe, siga lá.